Boa tarde! Hoje, dia 31 de agosto, ano da graça de 2023, são meio-dia e 7, e nós vamos a mais uma edição do Observatório de Taubaté, que visa trazer a você informações fundamentadas sobre a administração da cidade, os assuntos que vão impactar de uma forma ou de outra a sua vida, a vida do cidadão taubatiano. Dois assuntos hoje para não cansá-los. Nós vamos tratar aqui dessa questão visível. Se você passar ali no centro, vai ver que é a situação do antigo prédio da Eletro Radiobras, ali na Praça da Eletro. E o outro assunto, não tem como escapar disso, nós vamos falar das finanças municipais. A situação está maluca, não dá para entender o que está acontecendo na prefeitura e o impacto é direto na sua vida, principalmente nos serviços de saúde, mas no geral a prefeitura está tendo impacto por conta disso. Vamos ver do que se trata aqui essa história da Praça da Eletro, como você está vendo aí na telinha pequena, já dá para você ver, nós estamos tratando aqui do antigo prédio que está, por assim dizer, a aparência de abandono, que hoje se transformou numa residência de pessoas desvalidas, de pessoas que moram, que estão em situação de rua. Vamos entender o motivo dessa notícia de hoje. Saiu aqui na mídia que o Conselho Superior do Ministério Público homologa o fim do inquérito sobre o decreto que previa desapropriar imóvel da Unital. Vamos traduzir isso para vocês de uma forma mais clara. O que está acontecendo? O que aconteceu? A Universidade de Taubaté, que é a proprietária nominal ali do prédio da Eletro, que era alocado para o Pão de Açúcar, que era alocado para a sua antecessora, a Eletro Radiobras, desde 1971, portanto, há 52 anos atrás. Muito bem, o que aconteceu? A Unital, na fase de renovação do contrato com o Pão de Açúcar, pediu um aluguel que o Pão de Açúcar disse que não valia a pena. Quanto que a universidade pediu? Pediu R$204 mil mensais de aluguel. O Pão de Açúcar não quis, entregou o prédio dizendo que não valia a pena. Tá. A partir daí, a Unital tem tentado fazer a licitação, tentando passar para outro locatário. Não conseguiu até agora, já tentou 5 vezes, não deu, reduziu o valor do aluguel para 157 mil. O que aconteceu? O prefeito propôs alugar o prédio por R$120 mil. A Unital não quis, manteve os 157 mil. Aí o prefeito baixou um decreto, chamado um decreto de declaração de utilidade pública para fins de desapropriação. Isso é uma coisa normal. Quando o poder público se interessa por uma área, ele reserva, se ele não tem o dinheiro para comprar naquele momento, ele reserva aquele imóvel para desapropriar no futuro. É claro que isso tem um impacto imediato, porque ninguém vai comprar um imóvel que pode ser desapropriado depois. E mesmo a locação fica um pouco prejudicada também. Bom, aí o promotor público, Sampaio, entrou com uma ação, aliás, com uma recomendação, dizendo que ou o Saldi revogava o contrato ou provava que podia comprar imediatamente o imóvel ou ele processava o Saldi. Bom, o que o prefeito fez? Recuou, retirou o decreto. Eu não recuaria coisa nenhuma, porque quem administra a cidade, quem foi eleito para administrar a cidade é o prefeito e não o promotor público. O promotor ameaçou que entrava com ação da justiça, que entre. Não é o promotor quem decide é o juiz. Entrasse na justiça e vamos discutir isso judicialmente. Há uma ação por improbidade administrativa. Ora, para o prefeito exercer o seu poder discricionário, ou seja, o seu direito de decidir, o prefeito tem autorização constitucional e pelo voto, assim como o vereador, de tomar decisões, desde que não fira os princípios da moralidade, os chamados 5 princípios constitucionais. O princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Se não romper com nenhum desses princípios, o prefeito pode e deve fazer o que achar mais importante para a cidade. Bem, não tenho dinheiro para comprar agora, mas pode comprar depois. A Unital avaliou aquele prédio em 55 milhões de reais. Eu, particularmente, acho que não tem muito sentido, não vale 55 milhões de reais. Tá? Deve valer muito menos do que isso pelo valor de mercado que até se colocou em locação. Normalmente a locação é 1% do valor do imóvel. Se colocou imóvel para alugar por 204 mil reais, é sinal que aquele imóvel deve estar valendo em torno de 20 milhões. E o mercado acha que é menos ainda do que isso. Tanto que agora, no mercado, consultando corretores de imóveis, avaliam que a locação ali não alcança mais do que 80 mil reais.
Então, aquele imóvel deve estar valendo entre 10 e 15 milhões de reais aproximadamente. Tudo isso tem que ser discutido. De um lado, respeitar essa Unital, que ela precisa ter uma fonte de renda realmente. De outro, a autonomia da prefeitura. Então, aqui, vocês sabem que eu tenho uma postura crítica em relação à prefeitura, mas tem que se reconhecer o que deve ser reconhecido. O prefeito, repito, tem autonomia para administrar a cidade dentro dos princípios constitucionais. E tem uma outra coisa a ser pensada ali também, que é o seguinte, olha só. Esse prédio da Unital, por isso que eu falei nominalmente, é da Unital formalmente, porque tudo isso era patrimônio do município, portanto, de administração direta da prefeitura, e que quando a universidade foi constituída, foi integrada ao capital da Unital para se poder aprovar uma universidade para os taubatianos. Então, tudo que é da Unital hoje, quase tudo, quase 100%, era da prefeitura. O prédio do Palácio Bom Conselho, prefeitura. Não, nominalmente da Unital, a Unital não cobra aluguel, mas só faltava cobrar aluguel de um imóvel que foi cedido para ela se constituir. Então você doa para uma instituição e em seguida ela vai te cobrar por isso? Eu acho que não tem sentido isso. É falta de uma visão histórica, de justiça com a história de Taubaté. Os prédios da Universidade de Taubaté são prédios da prefeitura que formalmente foram integrados ao seu patrimônio para que se pudesse constituir a universidade em 1976. Mas agora, é preciso reconhecer isso. Formalmente é da universidade, ela tem direito de explorar, como sempre explorou o prédio da Eletro, né? Mas agora é preciso ter essa visão de uma certa compreensão. Se o prefeito ofereceu 120 mil reais, será que não valia a pena a universidade aceitar 120 mil reais? Ela pediu 204, recordemos, caiu para 157, o prefeito ofereceu 120. Bom, tudo ou nada, tá no nada. No nada, sabe o que acontece? Dá uma olhadinha aqui como é que está o prédio Eletro, você sabe, mas vou recordar aqui, mostrar como é que está o prédio da Eletro hoje. Olha só o que está acontecendo ali. Vamos olhar em a tela maior aqui. Olha só, esse ângulo vindo do convento de Santa Clara. A gente está tendo situação degradante de ver pessoas ali em situação de rua que estão recolhendo, procurando comida, né? Ou procurando alguma coisa para vender, para reciclar aqui em frente do lixo, em frente à Eletro. E estão vendo lá pessoas abrigadas ali embaixo da marquise. Vamos lá fazer um close disso. Aqui, ó, as pessoas estão ali, né? Olhando de outro ângulo. Olha só como é que está. Olhando agora, indo para o convento de Santa Clara. Vamos chegar mais perto para ver. Olha só, virou ali um abrigo realmente de pessoas em situação de rua. Tá? Então nós precisamos de uma solução para isso. Ontem alguém falou, é verdade. Nós tínhamos ali um centro comercial e hoje nós temos esta situação e a não solução disso envergonha uma cidade como Taubaté. Tá, vamos para o nosso último assunto de hoje, que é a respeito da loucura, a meu ver, né? Deu a louca no mundo que está acontecendo na prefeitura em relação às suas finanças. Olha só aqui, colocando tela grande para você. Vou ficar aqui do lado. Olha lá. Se nós vermos o que a prefeitura tem arrecadado por mês desde janeiro até julho do ano passado, com dados do Tribunal de Contas, que a própria prefeitura informou para o Tribunal de Contas, nós temos essa situação meio louca aí, olha. Em janeiro a prefeitura arrecadou 138 milhões, gastou 77, pagou 58, ficou com dívida de quase 19 milhões, 18,91, e ficou com caixa de 79 milhões. Vamos ver lá, em fevereiro ela arrecadou 105, gastou 103 milhões, pagou 87, ficou devendo 16 milhões. E naquele mês ela ficou com caixa de 17, somando com de cima, 79 mais 17, já deu 80 mais 16, deu 96 milhões em caixa. Bom, para não cansá-los, se você pegar e fizer a soma, tá, você vai ver que no final, até julho, a prefeitura já arrecadou 833 milhões. Desse 833 milhões, ela gastou 838, já tem um problema aí, gastou a mais do que tinha. Tá? Pagou 696, está devendo, portanto, 142 milhões. Tá? 142 milhões. E tem em caixa 137. Não é uma loucura essa história? Tá? Eu vou colocar em tela grande para você ver de novo, olha só. A prefeitura, repito, está devendo 142 milhões, principalmente para as terceirizadas da saúde, para o IPMT, que está indo à bancarrota. Daqui um pouquinho os servidores públicos não vão ter aposentadoria, não vão ter pensão, tá?
e está guardando 137 milhões. Eu quero entender essa história. A história é maluca. O que está acontecendo? Eu já marquei com o secretário de Finanças, Marco Antônio, que é uma pessoa muito acessível, diferentemente do seu antecessor, cujo nome não tem a menor importância, nem de ser lembrado, o último secretário de Finanças, que deixou as coisas chegarem a este ponto, né? E eu quero conversar com ele, vou levar essa planilha que eu extraí dos dados do Tribunal de Contas para entender o que está acontecendo. Então é isso. Recordando, a Prefeitura está com 147 milhões de dívida, mas tem 137 milhões no caixa. Não é coisa de louco? Bom, vamos fechar aqui com um comentário da nossa amiga Sandra Edelman, que lá da Alemanha está nos acompanhando. Vamos ver o que ela disse aqui. Impressionante como a ganância está destruindo tudo no nosso planeta. Eu trabalhei neste prédio quando era o Jumbo Eletro. Tenho muitas recordações boas deste lugar. Infelizmente, mais um prédio histórico destruído em nossa cidade. É verdade, Sandra? Se não tomar providência, respeitando os direitos da Universidade de Taubaté, sei que a professora Nara tem boa vontade, a reitora, respeitando o interesse da prefeitura, uma solução tem que ter. Isso não pode ficar assim. Muito bem, meus caros, chegamos aqui ao final da nossa transmissão e, claro, tem que pedir para você aquela colaboração sua de cidadania. Curta, compartilhe, comente, como a Sandra lá da Alemanha está fazendo, e é uma honra para a gente. Muito obrigado pela sua atenção. Amanhã nós não faremos transmissão, porque eu vou estar recebendo o deputado Alfredinho, deputado federal Alfredinho do PT, que vem aqui na nossa cidade nos apoiar nas duas bandeiras principais que nós estamos tocando na Federação Taubaté Esperança, que reúne 3 partidos progressistas, o PV, o PT e o PCdoB. Quais são essas duas bandeiras, você já sabe. É a federalização da Universidade de Taubaté, justamente da nossa querida universidade, a qual eu tenho ligação, fui professor e agora estou lá em vias de começar a iniciar a coordenação de um curso de gestão pública, e a federalização do HMUT. É diferente do que o prefeito conseguiu emergencialmente, um pouquinho mais de recursos por mês. Não, nós queremos que o governo federal assuma o hospital municipal. E o governo Lula tem muito interesse em colaborar com os municípios. Tem muito interesse, o presidente Lula, pessoalmente, ele quer criar universidades. Então, nós queremos que a Unital vire a Universidade Federal do Vale Paraíba. Unital Federal. E também o Hospital Municipal, que na prática é regional, se transforme no Hospital Federal do Vale do Paraíba. Então, amanhã vou estar aqui com o deputado Alfredinho, depois no final do dia, à noite, eu faço um resumo, deixo aqui no nosso canal. Um grande abraço, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.